negócio para vocês, vou ficar até de pé. Eu contei para o Bispo Marcos, tá? Sabe o que esse homem fez? Eu mandei uma mensagem para ele assim, na hora que o bispo estava pregando. E aí, tudo bem? Eu só mandei isso. Ele me faz assim, eu não vou mais. Ele só mandou assim, eu não vou mais. Mas eu gelei, eu falei, não, meu Deus do céu, não é possível. E ele mandou depois, estou brincando, já estou no Rio de Janeiro. Gente, eu gelei, eu falei, não é possível. Mas você está bem? Eu não perguntei como é que você veio, né? Como é que foi, né? Mas você está bem, né? Eu falei, gente, eu tenho que perguntar se ele chegou no Rio. Aí você fez aquilo, quase que eu morri do coração. Mas o pastor André, ele é um amigo, um grande amigo dessa caminhada. E, gente, eu vou deixar depois ele se apresentar até melhor, mas, assim, esse cara aqui, ele hoje é uma referência lá para a juventude da nossa região, porque, olha lá, porque o pastor André, gente, ele tem uma sabedoria assim, muito grande. E hoje ele é uma referência não só para a gente dentro, né, da nossa igreja, mas também para o meio acadêmico. E o pastor André, quando a gente pensa em pessoas bivocacionadas, né, quando a gente pensa nessas pessoas que conseguem ser luz em outros lugares, o pastor André é uma dessas pessoas. É esse cara, né, que tem sido luz nesses outros lugares. E ele vai conversar com a gente sobre isso em breve, né? A gente vai ter essa conversa. Mas, pastor, eu queria muito que você, aqui nesse momento, conversasse com essa galera aqui e respondesse, né, uma seguinte pergunta. Como nós, o senhor enquanto pastor, enquanto liderança, enquanto jovem, como nós, enquanto liderança, podemos conduzir os nossos liderados a esse lugar? Como direcionar a galera a isso? Fazer essa galera entender que dá para caminhar. O Gabriel comentou aqui sobre a cervejada, né? A gente fala assim, poxa, vai para a universidade e se perde. Mas dá para ir para a universidade e não se perder, não dá? Dá para ir, né? Tem mais alguém que foi para a universidade e não se perdeu ou fui só eu e o pastor André? Dá para ir e não se perder, né? Dá para ir, gente. Dá para ir para a federal e não se perder, né? Você fez a faculdade? Então, espera aí, que agora ela vai falar. Ela vai falar no microfone, que eu gostei disso. Olha só o que aconteceu. Eu iniciei a faculdade presencial e eu conheci uma professora que ela é da Metodista, porque agora ela mudou de igreja, mas ela me fez um convite no segundo semestre da faculdade para estar conhecendo a igreja. E eu fui, e depois desse primeiro vez que eu fui visitar, eu estou na Metodista até hoje. Então, é sobre isso, tá? Então, sem querer entrar na sua pregação, sua ministração, mas de uma forma... Pessoal, boa tarde, graça e paz. Eu quero primeiro agradecer a Deus, né, pelo privilégio de poder estar aqui com vocês hoje nessa tarde. Agradecer a Jéssica, uma vez mais, pelo convite. Tem sido um prazer para mim caminhar com os jovens da nossa região e, mais recentemente, também com a Federação de Jovens da nossa Igreja Metodista no Brasil todo, né? E é, para mim, de fato, um prazer, um privilégio. Não sei se sou digno dos tantos elogios que a Jéssica me fez, mas posso retribuir, dizer que ela também é uma amiga muito querida, alguém que Deus colocou na minha vida e com quem eu tenho o privilégio de poder estar dividindo essa caminhada de vida, de fé, que é uma caminhada, como a gente conversou aqui, bastante desafiadora, né? Para contar um pouco assim da minha trajetória, eu sou formado em teologia também, viu, pastor? Também não perdi a fé, né? Assim, antes de ir para a faculdade de teologia, estudei lá na Universidade Metodista de São Paulo, enquanto o curso presencial ainda existia. E antes de ir para a faculdade, assim, muita gente me avisou, olha, cuidado para não perder a fé. Cuidado, porque lá várias coisas que você acredita vão ser desconstruídas,
vai ser trabalhado em você, então mantenha o foco. E diversos desses avisos me foram dados nesse sentido. E quando eu cheguei na faculdade, essa era uma das minhas grandes preocupações, não perder a fé. E não perder a fé, não perdendo o foco, não perdendo os meus princípios, não perdendo aquilo que eu acreditava, mas em algum determinado momento, e eu acredito que isso faz parte do nosso legado metodista, porque quando eu olho para a história dos irmãos Wesley, eu percebo que isso também está na caminhada de vida dos irmãos Wesley, eu me dei conta de que sim, algumas coisas precisavam ser desconstruídas em mim, para que uma fé mais madura, uma fé mais firmada, uma fé mais fundamentada na palavra de Deus e naquilo que Deus queria de mim, ela pudesse ser reconstruída. E aí, fazendo um pouco esse recorte para o passado, a gente olha para o início do movimento metodista, e o movimento metodista ele começa dentro de uma universidade. Começa na Universidade de Oxford, né? E ele começa não por iniciativa de John Wesley, mas começa por iniciativa de Charles Wesley, em um momento em que ele chega na faculdade também para se preparar para o ministério pastoral, e John Wesley já havia se formado, já era um pesquisador da Universidade de Oxford, e ele então em crise de fé, sem saber o que fazia com a fé, sem saber o que fazia com tudo aquilo que ele tinha aprendido na sua caminhada na igreja, sem saber o que ele fazia com a sua experiência religiosa, em uma crise profunda, existencial, ele vira para o seu irmão e fala, olha, vamos começar um grupo de oração, de estudo da Bíblia, de conversa, porque eu sinto que eu estou me perdendo. E aí John Wesley, então, acolhe aquele pedido do irmão, e eles iniciam um grupo de estudo, um grupo de encontros, que é o chamado Clube Santo, Holy Club. E esse grupo, inicialmente, ele era um grupo que era destinado à oração, à leitura da Bíblia e à discussão de assuntos teológicos e religiosos. E, em um determinado momento, aquele grupo que começa com Charles Wesley, John Wesley e um colega de sala de Charles, esse grupo também entra em crise. Porque eles se dão conta de que tudo aquilo que eles conversam, tudo aquilo que eles discutem naquele grupo, não é colocado em prática. Então esse grupo começa a sentir que eles precisam fazer alguma coisa com aquilo. Que a fé do Evangelho, ela não é uma fé para ficar parada. Ela não é uma fé para me deixar inerte, imóvel. E aí esse grupo olhava para a igreja e via na igreja, que era a igreja anglicana, uma igreja fria, apática, uma igreja que privilegiava os ricos, uma igreja que deixava centenas, milhares de pessoas do lado de fora das suas portas. Para vocês terem ideia, assim, de como a igreja anglicana se portava naquele período, entre um banco e outro da igreja, dos assentos da igreja, haviam portas que eram trancadas à chave, e essas chaves elas eram entregues às famílias que tinham as maiores contribuições da igreja. E o que acontecia com as pessoas que não contribuíam? Ou com as pessoas que não tinham dinheiro, com as pessoas que não tinham renda, em um período principalmente onde começava a surgir a Revolução Industrial, que é justamente a revolução que vai substituir o trabalho humano pelo trabalho das máquinas. Então o número de desempregados na Inglaterra, de pessoas desassistidas na Inglaterra era altíssimo. E o que a igreja está fazendo com essas pessoas? Colocando para fora. Ao invés de contribuir para uma mudança da realidade, da sociedade, a igreja ela colaborava para que essa crise da sociedade ela se tornasse ainda mais grave. E aquele grupo metodista então começa a se perguntar, o que a gente faz com a nossa fé? Com essa fé que a gente tem aprendido aqui na universidade, né? E esse grupo então ele decide começar a colocar em prática. A gente precisa colocar a nossa fé em prática. De que maneira? Visitando prisões, asilos, orfanatos, acolhendo as pessoas que estão para fora dos templos, pregando para os trabalhadores, principalmente os mineradores das minas de carvão, os operários. E esse grupo, que começa com 3 pessoas, começa uma revolução dentro da universidade, e de dentro da universidade para a igreja, a tal ponto que o Wesley ele começa a dizer que a missão dos metodistas é reformar a nação, ou seja, transformar a nação onde eles estão inseridos, né, a começar pela igreja, porque eles olham para a igreja e eles se dão conta de que a igreja precisava ser reformada,
de que a igreja ela era incoerente, de que a igreja ela abarcava em si muitas ambiguidades, de que os pastores eles não tinham compromisso com vida. Então, reformar a nação, a começar pela igreja, para que assim seja possível espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Esse é o lema, é a missão dos metodistas, sintetizada por John Wesley. O lema, a missão que permanece como legado para nós ainda hoje. E esse grupo que começa numa experiência de crise de fé, revoluciona a Inglaterra, revoluciona a sociedade, revoluciona nações e chega até nós aqui hoje, quase 300 anos depois, né? Nós que passamos a ser conhecidos como o povo do coração aquecido, também como legado da experiência de Wesley. Mas muito antes da experiência do coração aquecido, surge essa preocupação: o que a gente faz com a fé? Na universidade, no mundo, né? Um grupo de jovens, todos eles com menos de 30 anos, com idades muito próximas das nossas hoje. Eu não, eu já passei um pouquinho, viu, Jéssica? Mas era um grupo de jovens, né, que sente um chamado de Deus, primeiro, para um aprofundamento de fé. E a partir do momento em que essa fé ela é amadurecida, em que essa fé ela é aprimorada, o que a gente faz com essa fé? É um caminho que eu, como a Jéssica mencionou, que eu tenho sido, há alguns anos, chamado a trilhar. Depois que eu que eu me formei na Faculdade de Teologia, eu tive o privilégio de ser nomeado para uma cidade, Santos Dumont, perto de Juiz de Fora, e essa cidade para onde eu fui nomeado, estou lá há 12 anos já, me proporcionou uma proximidade com a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Hoje eu atuo também como professor dentro da Universidade Federal no curso de Ciência da Religião. E tem sido para mim assim também não só uma experiência de vida, mas uma experiência de fé. De poder entender que essa maturidade de fé, esse desenvolvimento da fé, passa muito mais e vai muito além de simplesmente afirmar convicções, porque fé não é crença. Fé não é acreditar num conjunto doutrinário de regras, de normas, de princípios. Aliás, a Bíblia diz para nós que acreditar, o diabo também acredita, não é isso que Tiago fala? Você crê, o diabo também crê e estremece, né? Mas fé é muito mais do que isso. Fé é colocar em prática aquilo que a gente acredita. E se dentro desse ambiente da universidade a gente consegue colocar em prática essa missão do Evangelho, que é a missão do amor, da acolhida, da reconciliação, essa missão de estender a mão para outra pessoa, essa missão de transformar o contexto onde nós estamos inseridos, essa missão de colaborar, de contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas. Então, Jéssica, eu acredito que a gente está realizando a missão do Evangelho, que vai muito mais e vai muito além de afirmar crenças, princípios e doutrinas. Pastor, então, todo chamado, ele é eclesiástico, no sentido de que acontece dentro da igreja somente? Eu só tenho um chamado se, assim, eu virar pastor, missionário. Existem aqueles que talvez vão ser chamados assim para trabalhar embarcado, igual o Jacob, assim, fazer missão lá, no meio do mar, como engenheiros no meio do mar. Deus vocaciona essas pessoas também. Então, Jéssica, assim, eu costumo dizer que o chamado de Deus ele é para todo crente, né? O chamado de Deus ele não é específico para um grupo eclesiástico, né? Até porque, se fosse assim, Jesus não teria sido chamado, já que Jesus nunca viveu no ambiente de uma igreja. A igreja ela se forma, ela se consolida depois que Jesus sobe aos céus, depois que o Espírito Santo desce sobre aquela comunidade, ali a igreja é a fundação da igreja, né? Jesus ele tem discípulos. E Jesus é chamado num ministério de peregrinação. O que isso quer dizer? Que Jesus não estava fixo em um lugar, ele ia caminhando, ele ia andando, ele ia passando por aldeias. Jesus é alguém que tem, inclusive, aversão às cidades, né? A gente vê nos evangelhos que Jesus ele passa pela zona rural e poucas vezes ele entra nas cidades, ele entra nesses locais de maior aglomeração. E por onde Jesus passa, ele desenvolve a sua missão, a sua vocação.
que é acolher pessoas. Então, a nossa vocação, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, não é outra vocação, senão a mesma vocação de Jesus, acolher pessoas. A nossa vocação é nos relacionarmos com pessoas, principalmente as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, de maior fragilidade, as pessoas com quem Jesus se encontra. São as pessoas doentes, cegas, enfermas, paralíticas, prostitutas, pecadores, publicanos. É com essas pessoas que Jesus se relaciona, e, inclusive, é por se relacionar com essas pessoas que Jesus se complica. Porque Jesus ele senta e ele traz para a sua mesa as pessoas que a religião oficial, que era o judaísmo, colocavam à mercê, marginalizadas na sociedade. Essas pessoas Jesus traz para perto. Então, assim, a nossa vocação, eu diria que, independente do lugar onde nós estejamos, é sempre acolher pessoas, tocar pessoas e poder ser instrumento de transformação na vida dessas pessoas. Como que um líder, pastor, ele pode direcionar o seu liderado a compreender isso? Eu acho que sempre com amor. Eu particularmente, assim, eu digo pela minha própria experiência de vida e a maneira como eu tento pautar o meu ministério pastoral, eu acho que o trato com as pessoas, principalmente as pessoas que confiam na nossa liderança, deve ser sempre um trato com amor. Eu falo assim, gente, por mim, tá? Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade com diretivas que são dadas de maneira impositiva, que são dadas no grito, na força, no autoritarismo, na minha palavra vale, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que esse não é o jeito de Jesus. Aliás, eu vejo Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, tratando os discípulos muito pelo contrário. Jesus olha para os discípulos e diz assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque eu tenho contado e revelado para vocês tudo aquilo que eu tenho feito. Então, Jesus nos mostra um exemplo de liderança, que é o exemplo do relacionamento, é o exemplo de quem compartilha, é o exemplo de quem trata com amor. Jesus podia olhar para os discípulos e falar assim, olha, eu sou Jesus, eu sou o Senhor, eu mando, vocês obedecem. E não é para questionar nada. Se tem dúvida, guarda para você. Jesus podia agir assim? Se tem alguém que podia agir assim, era Jesus. Se tem alguém que tinha a prerrogativa para agir com essa autoridade, com essa imposição, era Jesus. Mas o que o Evangelho nos revela é que o modelo de liderança de Jesus é o modelo do esvaziamento. É o modelo de mesmo quem tem autoridade para usar de maneira impositiva, pode escolher não usar. É o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, quando ele afirma que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpa ser igual a Deus, ou ele não se comporta como Deus. O que isso quer dizer? Que Jesus, mesmo sendo Deus e podendo dizer assim, olha, galera, eu sou Deus, a minha vontade vai ser feita, ou vocês me obedecem, ou vai todo mundo para o inferno. Jesus tem essa prerrogativa, entende? Mas não é a maneira de Jesus agir. E é justamente isso que quer dizer o Deus esvaziado, é o Deus que abre mão da prerrogativa a qual ele tem direito. E eu acredito que Jesus é o nosso modelo de liderança ideal. E aí, mesmo que a gente muitas vezes tenha essa prerrogativa de mandar, de exigir obediência, a gente pode escolher não fazê-lo. E eu acho que o caminho da liderança, do discipulado, é sempre o caminho do relacionamento, do amor, da amizade, da explicação, do compartilhamento, da gente poder chamar as pessoas para perto e explicar para elas qual é a motivação, qual é o propósito, por que a gente faz o que faz. Porque senão a gente tem um monte de gente perdida, que vive quase que como robôs programados para um objetivo sem saber onde querem chegar. Então, eu acho que o caminho é o caminho do compartilhamento, é o caminho da partilha, é o caminho de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom, eu estou com medo de ficar fazendo perguntas, confesso, e entrar na pregação dele. Então, eu não vou me alongar muito. Alguém quer fazer alguma pergunta dentro desse tema? Ele pode não querer responder também, né? Às vezes, ele vai falar assim, eu vou falar sobre isso à noite. Alguém quer? Isso é o momento. A gente vai fazer rapidinho, tá? Um tempo, 3 pessoas aí que queiram fazer alguma pergunta rápida. Vou passar para o Gabs, aí ele responde e a gente encerra. Ô, pastor, eu não sei se é uma realidade só da minha região, tá? Mas eu sinto que, por exemplo, você comentou do Clube Santo e tal, eu sinto que essa origem do metodismo, as pregações de Wesley,
da onde que veio essa base, meio que não é muito falado. E aí surgem coisas assim, a gente não pode beber por quê? E aí, assim, aonde que está esse material para a gente achar? Porque eu, de verdade, eu não sei onde eu consigo algo tão profundo nesse sentido. Eu sabia que tinha na Fatel, mas aí eu não tinha acesso à Fatel, e aí, assim, ficou um negócio meio assim. Não, ótimo. Qual que é o seu nome? Gabriel. Gabriel, ótima a sua pergunta, porque, de fato, assim, hoje a gente tem uma escassez de material muito grande, né? Assim, com o fechamento da Fatel, acarretou também no fechamento da Editel e das publicações que a gente tinha sobre o tema, que já eram poucas, hoje ainda mais escassas, né? Mas tem um livro, que é um dos meus livros de cabeceira, que é chamado Wesley e o Povo Chamado Metodista, que é escrito pelo Dr. Richard Heitzenrater, que é um pesquisador inglês e que foi o sujeito responsável por decodificar o diário. O Wesley tinha vários diários. Um dos diários era escrito em código para só ele entender e para ele não ter a sua intimidade violada caso alguém tivesse acesso ao seu diário, né? E esse pesquisador foi quem, inclusive, conseguiu decodificar esse diário de Wesley. Então, é uma pessoa assim, que tem conhecimentos dos mais profundos. E esse livro, Wesley e o Povo Chamado Metodista, é um livro assim, que nos conta todo o panorama de surgimento, desenvolvimento, consolidação, as 3 principais frentes do movimento metodista, e por que é que o metodismo vai se moldando da maneira como ele se molda, né? Sobre essa questão, por exemplo, que você menciona da bebida, a preocupação dos irmãos Wesley não era uma questão puramente moral, como muitas vezes é a nossa questão hoje, né? A questão ela era, primeiro, assim, a gente precisa lembrar, voltando um pouco para como eu mencionei, a Inglaterra está passando pela Revolução Industrial. E a Revolução Industrial é a substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas. Então, imagine o seguinte, uma fábrica onde tinham 10 trabalhadores, 8, 9 são mandados embora e fica 1, 2 para poder operar as máquinas. Então, é um índice de desemprego muito grande na Inglaterra e que se correlaciona aí com uma falta de dificuldade de acesso à água potável. Então, a Inglaterra passa, nesse período, por uma dificuldade de acesso à água própria para o consumo. E muitas pessoas, inclusive crianças, vão saciar sua sede na bebida alcoólica, principalmente o gin, que era a bebida mais comercializada naquele período e naquele contexto. E aí a gente vai ter um número de pessoas alcoólicas na Inglaterra nesse período que é muito alto. Então, é muito mais do que um problema moral, é um problema social. Os irmãos Wesley, eles olham para a sociedade e veem pessoas aprisionadas, dependentes no álcool, nas casas de prostituição, porque muitos homens, por exemplo, que se tornaram desempregados, eles passam a buscar refúgio em outros lugares. Então, vão para casas de prostituição ou para as casas de jogos de azar. Muitas vezes, ali tentando a sorte com o resto dos trocados que tinham, né, para tentar mudar a vida, arrumar alguma coisa. E é uma Inglaterra que está dependente dessas 3 coisas: álcool, azar e prostituição. E aí o movimento metodista decide se propor a fazer uma reforma, né? E aí, como os irmãos Wesley, eles percebem que um dos males sociais que tem aprisionado as pessoas é a dependência do álcool, eles fazem, então, a decisão: a partir de hoje, nós não vamos mais consumir o álcool. E aí eles se tornam, inicialmente, nesse contexto, abstêmios do álcool. Eles mantêm o vinho da Santa Ceia, tá? A Santa Ceia, para eles, continuava sendo com o vinho. Eu costumo brincar dizendo que, na nossa Santa Ceia metodista brasileira, é o vinho que representa o sangue e o suco de uva que representa o vinho, né? A gente faz quase que uma transição assim, mas naquele contexto ainda era o vinho. Como a gente também, no Brasil, no nosso contexto, a gente tem um problema de muitas pessoas dependentes do álcool, que vão se convertendo, vindo para a igreja, e aí a gente poderia ter um problema, né? Porque alguém que, por exemplo, uma pessoa alcoólica que não pode beber nada de álcool, ela vem para a igreja e participa da ceia como? Assim, uma dose é suficiente para que essa pessoa se desregule, né? E volte à situação na qual ela estava anteriormente. Então, a gente também, dado o nosso contexto, faz essa opção. Mas surge a partir de um olhar dos metodistas para a sociedade. E aí eu acho que é sempre essa pergunta que a gente precisa se fazer, né? Assim, olhar para a nossa sociedade e se perguntar quais são os problemas que nós enfrentamos. Porque os problemas que a gente enfrenta hoje no Brasil 2026 são muito diferentes
talvez algumas similaridades, mas são muito distintos dos problemas que os metodistas inicialmente enfrentavam na Inglaterra do século XVIII. Né? Então, a pergunta que a gente precisa fazer é quais são os problemas hoje, o que a gente enfrenta hoje, né? Para que a gente possa manter vivo o princípio metodista, procurando reformar a nação, em particular a igreja, para que a gente espalhe a santidade bíblica pela terra. Amém. Arrasou. Arrasou. Nome do livro, pastor, por favor. É Wesley e o Povo Chamado Metodista. Esse livro está esgotado, assim, vai achar na estante virtual por valores exorbitantes, assim, sabe? Mas se em algum momento tiverem oportunidade de adquirir, se acharem num preço, algum sebo, alguma coisa, comprem, porque é um baita livro, é apaixonante, assim. Então, a Editel tinha. Eu não sei como é que estão os direitos de publicação hoje, assim, mas Uai, é só... fica a dica para a Jéssica. Eu ia falar isso. Eu ia falar assim, pede a Compa para fazer uma pressão. Aí eu vou fazer pressão. Pastor Lucas. Eu apoio, eu endosso. Não, mas a gente pode tentar, uai. Se tiver apelo, faça uma abaixo-assinado, entendeu? Aí a gente, ó... Mas é importante, né? É importante. Quem sabe daqui a gente não pode... Gente, são caminhos, tá vendo? E talvez, quem sabe, isso não seja uma resposta até à própria igreja, né? Sobre o movimento que a juventude está fazendo também. Então, estamos aí. Então, fica a dica aí para vocês. Então, é isso, gente. Então, como eu te falei, eu estou com medo, né, de ficar adentrando muito nessa questão, né, do chamado, e acabar adentrando na pregação do pastor, mas eu queria ter esse momento com ele, dessa conversa mais aberta, um pouquinho, porque eu acho que é um assunto que é importante. Eu vi algumas perguntas falando sobre questão de juventude, do que fazer, do que não fazer, né? Então, eu sei que o pastor sempre tem uma palavra bem clara sobre essas questões de chamados e da naturalidade que essas coisas acontecem. Queria te agradecer, queria te pedir desculpa por esse... E muito obrigada, mais uma vez, tá? Muito obrigada mesmo. Salva de palmas para o nosso pastor. Logo mais ele vai estar com a gente aqui.